Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Mateus capítulo 18, versículo 23. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. Hoje eu vim aqui falar com o seu coração, mas eu quero convidar você a prestar muita atenção. Então, por favor, afaste todas as distrações, porque o Espírito Santo de Deus deseja falar ao seu coração agora. Eu desejo de verdade que essa semente possa produzir em seu coração um grande fruto, o fruto do perdão. Olha só, nesse contexto que eu acabei de ler a você no Evangelho de Mateus, conta uma parábola sobre a importância do perdão. Quando um homem que devia muito a um senhor lhe suplicou que perdoasse sua dívida, mas que quando foi perdoado não teve a mesma compaixão com outro homem que devia a ele. Muitas das vezes nós agimos assim. Nós erramos e quando estamos colhendo os nossos erros, estamos sofrendo por isso, corremos para os braços de Deus e pedimos perdão, nos arrependemos, suplicamos que o Senhor perdoe os nossos pecados, tenha misericórdia e nos ajude. E o Senhor, em seu infinito amor e misericórdia, todas as vezes nos perdoa. Mas nós, muitas das vezes, não perdoamos o nosso próximo. Muitas das vezes sentimos a necessidade de ter razão. E somos como um julgador hipócrita, que nos sentimos santos ao ponto de julgar o erro do outro e não perdoá-lo. Olha só, quando nós oramos o Pai Nosso, e todos conhecem o Pai Nosso, nós dizemos: Senhor, perdoa os nossos pecados assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós, meu irmão e minha irmã. Hoje eu quero convidar você a meditar no que você diz ao Senhor. Você quer mesmo que o Senhor perdoe você assim como você perdoa o seu próximo? Você quer mesmo que o Senhor olhe para você com os mesmos olhos que você olha para o seu próximo? Nesse versículo que eu acabei de ler a você, diz claramente: o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os seus servos. Se o Senhor decidisse hoje colocar em dia as contas que você tem com Ele, e Ele agisse com você exatamente da maneira que você age com aqueles que você não quer perdoar, como você acha que o Senhor faria? Hoje, eu quero convidar você a uma profunda reflexão para que você entenda que não é sábio manter em seu coração uma amargura. Não é uma atitude sábia continuar cultivando ressentimento e rancor. Você precisa hoje, de uma vez por todas, entender que deve perdoar o seu próximo. Quando não perdoamos, nós estamos pecando, alimentando um orgulho e a necessidade de ter razão. Os nossos pensamentos, eles ficam amargurados, ressentidos, eles ficam negativos e, consequentemente, nós afastamos e entristecemos Deus. Eu quero que você saiba que não perdoar o seu irmão é literalmente se condenar a uma prisão de amargura que impede você de ser livre. Sabe o que nós queremos quando não perdoamos? Queremos ter razão. Queremos de maneira hipócrita ser santos e nos sentir vítimas. Nós que somos servos de Cristo não devemos querer ter razão. Devemos querer cumprir o mandamento de amar o nosso próximo como nós mesmos. E amar o nosso próximo é literalmente perdoar ele como nós queremos que Deus nos perdoe. Meu irmão e minha irmã, reflita quantas e quantas vezes nós erramos com o nosso próximo. Quantas das vezes nós pecamos, quantas das vezes nós ofendemos, quantas das vezes nós nos iramos, perdemos a nossa paciência e agimos de maneira que magoamos o nosso próximo. Mas quando nós pedimos perdão, o nosso desejo é ser perdoado. E quando pensamos em Deus, o nosso desejo é que o Senhor tenha misericórdia. Então eu repito a você: o reino dos céus pode ser como um senhor que decidiu pôr em dia as contas. E hoje,
Deus me trouxe aqui para colocar em dia as suas contas, para limpar e purificar o seu coração. As bênçãos de Deus, elas não podem te alcançar se o seu coração estiver amargurado. Se você ficar preso ao rancor e à mágoa, a consequência disso é que você sempre caminhe com pensamentos de mágoa e ressentimento. E presta atenção, o Senhor não está com a mão encolhida que não possa te abençoar. Ele quer que você prospere, mas a prosperidade que Ele quer te dar é no coração. É para que o seu coração seja purificado e assim você possa viver a plenitude do amor de Deus. Quando você conseguir olhar para o seu próximo, entendendo que você também é falho, que você também erra e que você não deve se colocar numa posição de vítima, não deve se colocar na posição daquele que possui toda a razão, não deve agir como um hipócrita que aponta o dedo e julga o comportamento do próximo. Perceba, as pessoas que erram, elas muitas das vezes estão precisando de ajuda porque ainda não expandiram a consciência, ainda não entendem que deve corrigir os próprios comportamentos, ainda não entendem que precisam pedir perdão, ainda não percebem que não amadureceram o suficiente para amar o próximo como a si mesmo. Olha só, quantas e quantas vezes nós que somos servos de Cristo, que Jesus exige de nós que tenhamos maturidade, nós não agimos com maturidade. Hoje o convite que o Senhor te faz é: seja um servo maduro, seja um servo consciente, um servo que quando diz ao Senhor: Senhor, perdoe os meus pecados assim como eu perdoo o meu próximo, tenha consciência de que o próximo muitas das vezes está numa posição inferior, de falta de consciência, de falta de maturidade, que não compreende que deve agir corretamente. Muitas das vezes o Senhor, Ele exige mais de nós que somos servos dele. Por quê? Porque temos o conhecimento da verdade, porque entendemos que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e quando pensamos nisso, é exatamente da maneira literal. Você deseja que o Senhor te perdoe, você deseja que o Senhor tenha misericórdia de você, então faça o mesmo com o seu próximo. Nesse contexto, quando Jesus fala sobre a importância do perdão, Ele deixa claro que nós devemos perdoar as dívidas do próximo, assim como Deus perdoa as nossas. Meu irmão e minha irmã, o único que se alegra com a divisão, com a falta de perdão, é o inimigo de nossas almas. Nós devemos lembrar constantemente que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra as potestades, é contra o inimigo. Muitas das vezes o inimigo cria circunstâncias para que os nossos próximos, as pessoas que estão próximas de nós, falhem e errem contra nós, para que nós fiquemos com o coração inflamado, envenenados, ressentidos. O único que se alegra com a sua mágoa e o seu ressentimento é o inimigo de nossas almas. É ele que quer plantar divisão, porque se ele plantar divisão no seu coração, você andará amargurado, impedirá as bênçãos do Senhor, e mais do que isso, você não vai orar pelo seu irmão e a sua irmã que precisa dessa oração. Essa pessoa que te chateou, essa pessoa que te entristeceu, essa pessoa que errou, ela precisa da sua oração. Ela precisa que você ore para que o Senhor haja na vida dela. Ela precisa que você ore para que o Senhor possa curá-la, libertá-la, abrir os olhos dela para que ela enxergue os próprios erros, se arrependa e possa caminhar na luz. Nós somos servos do Senhor, devemos abrir o nosso coração para obedecer o Senhor. O convite de Jesus hoje é que você perdoe o seu próximo, que você saia dessa posição de vítima que somente o inimigo quer te colocar. O inimigo de sua alma quer colocar você numa prisão, para que você se sinta vítima, que queira ter razão, e a única coisa que você pode continuar dentro dessa situação é aprisionado num ressentimento. Mas Deus hoje te convida a ser um protagonista, um servo cheio de luz, que é o sal da terra, a luz do mundo, que perdoa, que intercede, que ora por aqueles que o feriram, e muito mais do que isso, que pede perdão. Peça perdão para Deus por ter sempre essa necessidade de manter a razão, de agir como alguém hipócrita. Meu irmão e minha irmã, eu já fiz isso muitas das vezes. Quantas e quantas vezes eu me senti vítima? Quantas e quantas das vezes eu achei que erraram contra mim e eu precisava que Deus fizesse um julgamento? Hoje, eu quero dizer a você que o Senhor veio para fazer um julgamento. E Ele está querendo colocar na balança as contas que devem ser pagas. Assim como diz lá na oração do Pai Nosso: perdoa, Senhor, os nossos pecados, assim como perdoamos o nosso próximo. O convite que eu faço a você hoje é que você abandone a posição de vítima e pare de querer se manter com a razão.
Perdoe o seu próximo. Olhe para ele com compaixão. Olhe para ela com compaixão. Perceba que essa pessoa necessita da misericórdia de Deus, que o único que quer destruir essa pessoa é o inimigo. E destruindo essa pessoa, ele também fere a você que está me ouvindo. Por isso hoje, perdoe quem te feriu. Faça aquilo que o Senhor está te convidando a fazer. Abandone o orgulho, abandone a razão. Faça a vontade do Senhor, seja um servo maduro que caminha com o coração cheio de luz. Olha só, as bênçãos do Senhor para a tua alma, para todas as áreas da sua vida, estão prestes a chegar até você. Mas você precisa hoje abandonar o rancor e a mágoa. Para finalizar essa mensagem, eu quero dizer a você que aconteceu comigo um tempo atrás, e eu tinha um ressentimento muito grande no meu coração por uma pessoa. E Deus, ele me deu uma visão muito clara dos impedimentos que aconteciam na minha vida. Quando eu estava guardando em meu coração ressentimentos e mágoas, eu agia muitas das vezes com orgulho e desejava que o Senhor cumprisse uma justiça contra essa vida, sem ter compaixão por essa pessoa, sem ter misericórdia. Eu cultivava ódio no meu coração. E com isso, o único que era nutrido era o inimigo da minha alma. Olha só, eu queria muito que o Senhor me abençoasse, mas Deus não podia me abençoar porque o único que eu alimentava era o inimigo. Eu não purificava o meu coração, eu não fazia o bem para o meu próximo, eu não obedecia a Deus. E com isso eu me prejudicava, eu ficava aprisionada num ciclo constante de alimentar ódio e ressentimento. Muitas das vezes nós dizemos, não, eu não odeio, não, eu já perdoei. Mas meu irmão e minha irmã, sabe quando a gente perdoa? Quando conseguimos olhar para o nosso próximo com compaixão. O meu convite a você que está me ouvindo, como alguém que assim como você muitas das vezes se sentiu vítima de uma situação, se sentiu injustiçado, sentiu que aquela pessoa agiu de má fé, agiu de uma maneira muito ruim. Eu quero dizer a você que todos nós erramos. Eu erro, você erra, essa pessoa também errou. Mas todos nós necessitamos da misericórdia de Deus. Nós temos um inimigo que quer nos destruir. E se nós não nos unirmos em comunhão como irmãos, que precisamos do perdão do Senhor, o inimigo vai nos destruir. Destruindo as pessoas que nós não perdoamos e destruindo muito mais a nós que permitimos manter o nosso coração inflamado. Por isso hoje eu quero convidar você a ir ao seu quarto hoje mesmo. Vai ao seu quarto, fecha a sua porta, coloque-se diante de Deus e comece a falar. Fale para Deus tudo aquilo que está no seu coração. Pode falar. Fale do que doeu, fale do que machucou, fale o que essa pessoa falou, que você não gostou. Coloca tudo para fora. Deixa essa sujeira, essa amargura, esse ressentimento sair. E quando tudo isso tiver verdadeiramente saído, você peça ao Espírito Santo de Deus para te conduzir ao arrependimento e à purificação. Assim você conseguirá perdoar essa pessoa. E ao perdoar essa pessoa, eu te convido também a se posicionar de maneira corajosa e madura, pedindo perdão a ela. Não importa se quem errou foi ela. Peça perdão a essa pessoa. Dê um abraço forte e destrua todo o jugo que o inimigo quer colocar sobre a sua vida. O único que vai perder, se você fizer isso, será o inimigo de suas almas. Você irá ganhar, o seu próximo irá ganhar e o Senhor se alegrará com a sua atitude. Eu quero nesse momento orar pela sua vida. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração. Senhor, eu quero, em sua infinita misericórdia, pedir que o Senhor se volte para nós. Deus, eu muitas das vezes chorei, me lamentei e implorei que o Senhor me ajudasse a perdoar aqueles que tinham me machucado. E assim como eu, essa pessoa também precisa perdoar. E muitas das vezes ela não tem força porque ela se sente muito ofendida, ela se sente injustiçada, ela não consegue enxergar um caminho de perdão. Mas eu quero hoje que o Senhor abra estes olhos, dando a essa pessoa a direção do perdão. Faça com que ela enxergue, Senhor, como é leve, como é precioso perdoar. Conduza essa pessoa ao arrependimento. Arranque todo jugo maligno. Faça uma limpeza espiritual. Traga a memória dessa pessoa
todos aqueles a qual que ela precisa perdoar, e que ela possa, Senhor, a partir dessa oração, tomar o posicionamento de se libertar de toda mágoa e ressentimento. Faça uma limpeza espiritual, Senhor, liberta essa pessoa de toda mágoa, todo ressentimento, todo rancor, liberta de todo orgulho, Senhor, liberta de toda necessidade de ter razão, afasta as setas malignas, os pensamentos malignos. Cale, Senhor, a voz maligna que faz essa pessoa querer ter razão, e que essa pessoa abra os olhos para ver a sua vontade, abra os ouvidos para ouvir o Espírito Santo, que ela seja conduzida ao arrependimento, ao profundo arrependimento, e que através dessa oração ela não continue mais da mesma maneira, mas que ela possa perdoar e ser liberta desse jugo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.